está no jeito. Vamos direto então com ele, André Machado, CEO do projeto Os 10%. Muito obrigada, André. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos vocês aí da BMC que estão no backstage e bom dia a toda a audiência. E parabéns aí Obrigada, André. pelas novas mídias, né? Muito merecido. Obrigada. Sempre aqui em expansão, isso que é importante, né? O gráfico ali sempre ascendente para a BMC News. Vamos lá. André, tentando entender um pouquinho, falei de OPEP, mas eu queria puxar o gancho aqui, até de uma outra notícia da balança comercial da China, o crescimento das exportações chinesas superando as expectativas, mas, por um outro lado, o desempenho muito fraco das importações acende aquele alerta, né? Será que estamos vendo uma recuperação desequilibrada da economia chinesa? Vai, de fato, a gente teve um CPI menor, um consumo ainda muito difícil interno, vai atingir ali as perspectivas de crescimento. Na tua avaliação, com essa disparidade ali da balança comercial, nesse cenário ainda tenso geopolítico, fragilidade econômica, né, interna da China, até que ponto, né, a gente pode ver os reflexos disso e se deve trazer aí impactos globais significativos? Olha, a China, além desses dados conflitantes, né, com relação à exportação ter aumentado, na verdade, a gente vê a China, por conta de falta de consumo interno, ela está desovando, né, seus produtos ao redor do mundo, né? E, infelizmente, para nós brasileiros, acontece também dela, por conta até das novas guerras tarifárias com os Estados Unidos, elas estarem desovando muita coisa que antes ia para os Estados Unidos, desovando aqui no Brasil com essas políticas de dumping descarado. Então, a exportação subir, na verdade, corrobora até esse cenário da China tá desovando seus produtos manufaturados, uma vez que alguns mercados estão se fechando e o mais grave de tudo, ela não conseguiu, com esses estímulos todos nos últimos 3 anos, ativar o mercado consumidor, que seria o grande desafio dela. O mercado consumidor que tomou grandes prejuízos aí no setor imobiliário, aqueles que não tiveram um haircut aí de 30% ou mais, perderam todo o investimento, né? A gente sabe de imobiliárias que quebraram e inclusive com impacto nos bancos que ofereceram empréstimos hipotecários para a China. Então, a China ela é um castelo de cartas prestes a desmoronar, ela não conseguiu criar uma economia sustentável, né, internamente nesses últimos 20 anos. As pessoas que ascenderam à classe média investiram principalmente no setor imobiliário esse que implodiu. Então, quando a gente vê a exportação crescendo, ela é só uma foto, temos que olhar o filme inteiro. Se a gente for olhar o filme inteiro, outros dados que saíram nessa madrugada, no caso na China, né, a nossa madrugada aqui, foi a diminuição da importação de cobre. Se não me engano, foram 12% de queda na importação de cobre. Cobre é um dos metais mais importantes que existe, porque em cima do cobre são feitas, se não me engano, 1.600 ligas metálicas, né? Então, não é só o cobre do fio elétrico, são 1.600 ligas metálicas. Então, imagine uma redução de cobre de 12%, né, significa que a China está produzindo menos produtos manufaturados que utilizam essas ligas, né, baseadas em cobre, né? E outro dado que saiu fresquinho, saiu há 9 horas atrás, no Financial Times, lá na China, é que a China precisa desesperadamente de 1,4 trilhões de yuanes para conter o movimento deflacionário por falta de consumo, diferentemente do resto do mundo, né, por falta de consumo. O próprio câmbio chinês, né, que é manipulado, passou dos $7, né, ele sempre oscilou, principalmente ali na casa dos $6, passados $7 era até um alerta vermelho para a China,
passou dos 7 dólares o câmbio, né? E nesse caso, 1,4 trilhões de yuan, estamos falando de 200 bilhões de dólares. Isso é 2,5 vezes o que a China gastou de estímulos econômicos no crash de 2008. Então, o cenário na China, vão ter pessoas, né, pró-China, pró-Sul Global, toda essa baboseira ideológica que não para de pé, defendendo o modelo chinês. Mas o modelo chinês nasceu para dar errado, da maneira como ele foi feito, né? Então, a próxima fase do modelo chinês, que era incentivar o consumo interno, né, para não depender apenas de exportação, fracassou fragorosamente. Isso está claro para todo mundo que sabe ligar Lé com Cré. Então, esses dados da China não mudam de exportação. É uma foto, né? É uma foto que, na verdade, só corrobora talvez justamente esse cenário de dumping que a gente está vendo aqui. E hoje, né, vamos ter aí o debate da Kamala Harris com o Donald Trump. A única coisa que eu acho que eles têm em comum é a guerra tarifária, é o protecionismo com relação à China. É a única coisa que ambos têm em comum, né, nesse cenário polarizado aí entre republicanos e democratas. Então, o cenário para a China, a tendência é piorar. O que, na minha opinião, vai respingar cada vez mais forte aqui no Brasil. Por exemplo, petróleo. Estados Unidos, ele é autossuficiente em petróleo, ok? Depois começou o shale oil, né, o sistema de fracionamento, né, do óleo tirado de pedra. Os Estados Unidos ficou independente do petróleo do Oriente Médio, ficou autossuficiente. Então, o petróleo hoje depende principalmente, né, do consumo vindo da China. É outro cenário que a China está focando, principalmente, está comprando, principalmente petróleo e gás barato, muito mais barato, a China e a Índia, né, da Rússia. Então, vai ser difícil, por exemplo, a OPEP sustentar, a menos que haja uma guerra que cause, que a guerra já está acontecendo aí, né, e só esse final de semana, a gente está vendo nos últimos dias, o Israel já está atacando em 3 frontes diferentes, né? Síria, Líbano e ali a região da faixa de Gaza ainda. Então a gente ainda não viu uma grande conflagração, né, que una todos os estados contra Israel, que colocaria os Estados Unidos também nesse cenário de guerra, Estados Unidos, Reino Unido. Mas isso pode acontecer, isso sim, pode mexer com o preço do petróleo. Mas a OPEP agora fica meio de mãos amarradas com relação a tentar sustentar o preço do petróleo sem o consumo chinês e com o fato da Rússia, né, ter sua agenda particular com a China e com a Índia com relação a petróleo. Então, o cenário para a gente, por exemplo, o Ibovespa, né, que é 25% aproximadamente petróleo e minério de ferro, petróleo e minério de ferro, a gente vê a China, minério de ferro, em franca tendência de baixa, muito forte, tem mais alvos para baixo ainda, alvos na casa de 70, 60 dólares. Brent, mesma coisa, tá? E quando a gente olha o mercado acionário chinês, eu estou com alvos ali na região do fundo de 2008 da China. Né? A China perdeu uma estrutura aí de 20 anos de zigue e zagues para cima e para baixo, né? Desde 2002 até o início desse ano, ela perdeu uma estrutura que projeta agora a bolsa chinesa ali para o fundo de 2008, né? Que é o fundo dessa estrutura. Então, não tem jeito. Quando a gente depende muito da China, a gente depende, na verdade, muito de commodities. E as 2 principais commodities, né, da nossa balança comercial, além das agrícolas, em termos de bolsa, né, de ferro e petróleo, ambos os ativos em franca tendência de baixa, né, e sem cenário de reversão no curto e médio prazo, né, por conta
do seu maior consumidor nas últimas 2 décadas, que foi a China, né? Então, os dados estão todos na mesa. O fato desses dados de exportação superarem, assim como, por exemplo, essa pequena deflação no nosso IPCA, é uma fotografia que não vai mudar nada da história que está sendo desenrolada na frente, na gente, né, aos nossos olhos, nos últimos anos, com relação à China, no Brasil, com relação à questão fiscal. Eu estava comentando hoje de manhã com o Vandic e com o Bruno, né, dos 83% de previsão de dívida em relação ao PIB para este ano. A gente começou, né, com 72, vamos para 83, e ele estava comentando que a metodologia do FMI já fala em 86%, porque leva em conta também a dívida ainda não emitida, né? Então, não vendida. Ou seja, 86% para este ano de dívida em relação ao PIB, né? Ou seja, o fiscal é extremamente preocupante, né? Então, essa pequena deflação é uma foto que a gente já está vendo pelo próprio Ibovespa, que não sensibilizou ninguém do mercado, apesar da Simone Tebet ir rapidinho para as redes sociais comemorar a deflação, como eles comemoraram um PIB totalmente anabolizado, totalmente baseado em injeção de dinheiro na economia através de emissão de dívida. Ou seja, está tudo errado. Está tudo errado, né? Está tudo errado na China, está tudo errado aqui no Brasil, e não estou dizendo que está tudo certo nos Estados Unidos, na União Europeia, na Rússia. A gente tem problemas macroeconômicos em todos os cantos do planeta Terra. E quando eu falo cantos, não estou dizendo que a Terra é quadrada, não, tá, galera? A Terra é redonda. Então, cuidado com essas visões aí puramente partidárias, né, de que está tudo maravilhoso em termos de emprego, em termos de PIB, em termos de inflação, porque vocês estão olhando uma fotografia e não estão olhando o filme. Não estão olhando o filme geopolítico, como não olharam aí quando começou a guerra na Ucrânia, não estão olhando a questão da China e não estão olhando todo o impacto que isso traz para a nossa bolsa, né, para o nosso dia a dia, para a nossa economia. Infelizmente, é isso. Os erros que eu vejo há 22 anos lidando com pessoa física no mercado financeiro, há 22 anos que eu vejo os erros se repetindo, independente de qual governo esteja de plantão, se repetindo um atrás do outro, e parece que a galera tem preguiça de aprender, ou é mais fácil botar a culpa nos outros, né? Quando a gente perde dinheiro, é sempre exclusivamente nossa, seja por ignorância, seja por preguiça de aprender, né? Então, o cenário da China, ele é, para mim, muito, muito, muito negro, no sentido de que a tendência é só piorar o cenário na China, com impactos violentos aí para nós brasileiros e para a nossa bolsa, por conta da dependência aí de commodities, né? E aí, na questão da economia, do dia a dia, a gente vai ver esse dumping da China aumentar radicalmente, independente de quem ganhe as eleições a partir do ano que vem. Ano que vem vai ser a gente com esses gastos descontrolados, com a China fazendo dumping, a nossa balança comercial vai sofrer muito. Isso vai trazer muitos impactos aí na questão fiscal e na questão de juros. Isso é matemática, isso é macroeconomia, isso não é ideologia, isso são fatos, galera. A Casusa, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, basicamente muito bem pontuado aí, como você traz na sua leitura, na sua análise importante aqui pra gente. Quero agradecer, obrigada por estar sempre conosco, até semana que vem.
Até semana que vem, fique com Deus todos vocês, boa sorte. Mais uma vez, parabéns, Paula, pela escalada, sempre para cima, estilo Buzz Lightyear. Exatamente.